Finalmente, depois de tanta labuta, destruição e transformação, aquilo que parecia estar caminhando para trás começa a ter o seu momento de ascensão. Então, hoje nós vamos falar da carta da estrela dentro dessa jornada de estudo, que é esse momento de pausa para a gente respirar e poder contemplar tudo aquilo que sobrou depois da gente ter passado por vários momentos de transformações dentro da carta da morte, da carta da torre, de todos esses processos que reestruturaram o nosso ser para que a gente consiga viver essa promessa, que é esse sonho, aquilo que vem depois daquele período de turbulência, como aquele norte, aquela claridade, dizendo pra gente, olha, você conseguiu, você ascendeu, você chegou num ponto em que agora sim você tem a estrutura necessária, você tem o condicionamento necessário para entender melhor sobre os seus sonhos e para começar a vivenciá-los. Porque dentro dessa jornada a gente já está vivendo o caminho necessário para alcançar esse mundo, para alcançar a completude da jornada que foi traçada. Claro que existem momentos que vão exigir da gente mais desafios, e essa carta da estrela ela não é diferente, por mais que ela seja esse respiro, porém ela também traz essa necessidade da gente entender e manter esse equilíbrio nesse ponto para continuar esse processo de elevação que a gente vai ter aí a partir de agora até a carta do mundo. E essa carta da estrela não só é regida pelo signo de Aquário, quanto também me lembra muito a própria imagem que representa a simbologia de Aquário, que é essa mulher derramando aquele cálice ali dentro do rio, compartilhando dessa sabedoria também, estando integrada com todo esse ser e podendo expandir, podendo através da renovação viver aquilo que ela desejou, ela sonhou, enfim, a carta da estrela fala de sonhos, fala das coisas que a gente almeja, que a gente percorre para a gente poder alcançar. E aqui a gente chega num momento de integração com a natureza e de completude com um todo tão grande. A gente pode perceber, já falando um pouco das características que compõem essa carta, que a imagem principal é essa estrela central, que é essa representação da luz divina, da esperança e da inspiração, servindo como um guia que orienta o caminho, direciona, clareia, mostrando aquela direção em que a gente deve continuar percorrendo. Essa luz amarela também traz a luz da vitalidade, da força, da energia que a gente precisa para poder sustentar esse ponto da jornada e conseguir viver ele com integridade, com naturalidade também. Até porque aqui a gente tem essa mulher que ela tá nua, né? Ela tá despida aqui, representando a conexão com todo o cosmos. Ela está vulnerável, ela está ali de forma muito natural, 100% entregue àquele momento, independente dos julgamentos, independente de tudo que ela percorreu para chegar até aqui, ela está 100% entregue a esse instante, de forma muito simples, de forma muito pura. E é justamente essa autenticidade que nos coloca em harmonia com o universo, que é um dos conselhos que essa carta traz, para que dentro de todos esses processos a gente não perca essa fé, a gente não perca essa esperança de ter essa integridade com esse plano maior, esse plano que é tão abundante, é tão rico e que mostra pra gente a real direção do caminho que a gente precisa continuar percorrendo para ir em direção àquele objetivo traçado, que é aquele sonho que está sendo vivido, ou aquela meta colocada, ou enfim, vai depender aí da sua questão. Na mão direita, a gente vai perceber que ela está devolvendo para o rio, devolvendo para o universo aquilo que ela recebe, tendo essa troca, representando essa fluidez das coisas que chegam até nós e as coisas que também saem de nós a partir dessas construções que nós temos e a forma com que a gente age, a forma com que a gente interage com o todo, para que isso reverbere, como a gente já aprendeu lá nos outros arcanos, de volta para a gente em forma de consequências. Já que pela mão esquerda, ela derrama esse mesmo jarro de água na terra, nutrindo esse solo, preparando esse espaço para que ele possa ter vida, para que ele possa voltar a florescer, e aqui a gente vai reparar algumas florzinhas onde ela vem regando, trazendo esse fluxo espiritual que é muito natural, é muito instintivo,
Quando a gente traz essa naturalidade para as nossas ações, para a forma que a gente tem essa troca com a Terra, é um momento em que a gente se sente em uma potência muito maior em equilíbrio com o próprio universo, com o próprio cosmos, trazendo a gente para dentro daquele fluxo, que é quando a gente fala, estou no fluxo, as coisas estão sendo manifestadas, materializadas. Quando eu estou dentro do ritmo do universo, integrado com essa energia, em abundância, para conseguir manifestar aquilo que, com força e de uma forma alinhada, eu determino, eu sinto, eu penso e eu realizo. A gente aprendeu lá no Mago, através da manipulação de todos os elementos, utilizando as ferramentas que a gente tem para percorrer um caminho, para construir algo que você deseja. Seja dentro de um relacionamento, seja num trabalho, seja um projeto, qualquer coisa que você inicie uma nova jornada. Essas fases, cada um desses processos vão ser importantes para você se manter dentro desse alinhamento com o próprio cosmos e poder percorrer essa jornada tendo os ensinamentos, os aprendizados necessários para não só conseguir caminhar nela de uma forma mais tranquila, mais fluida, mas também para que essas coisas elas tenham mais força, mais magia ainda para que elas possam acontecer. E falando de equilíbrio, falando de alinhamento, a gente tem essas 7 estrelas menores aqui no canto, que são representações dos nossos chakras e também representações desse alinhamento energético do corpo físico, do espírito e da mente, para que a gente consiga fazer essas manifestações. São estrelas que também estão ligadas aos 7 dias da semana, reforçando essa totalidade de dias e os ciclos naturais da vida. Vocês vão observar também como característica principal dessa carta que ela tem um pé na água e o outro, ela está com o joelho aqui na terra. Isso mostra o equilíbrio, esse acesso que ela tem ao inconsciente de uma forma muito consciente, muito equilibrada, da mesma forma que ela tem o contato com a terra e ela se mantém ali enraizada, ancorada dentro de uma posição também que ela consiga se sustentar. Vocês vão perceber muita similaridade entre o arcano da temperança, que também tem essa relação com a água e com o plano material. E assim como na estrela, a gente reforça aquela necessidade de ter a temperança, de ter a paciência e buscar um equilíbrio para a gente poder se sentir sempre dentro desses estágios de harmonia com o próprio universo. Aqui na estrela é a mesma coisa. A temperança ela apareceu ali junto com a morte, né, após esse período, para trazer um fôlego para a gente e ajudar a gente a se lembrar, manter a calma, manter a paciência, para percorrer mais uma etapa, que é a etapa da torre, a gente já falou aqui, que ia chacoalhar ali, já preparando a gente para esse processo de modificação, para que agora a gente esteja inteiro e possa vivenciar essa modificação e todos os benefícios e as aberturas que esse processo trouxeram para a nossa vida e que são totalmente diferentes daquilo que a gente já viveu. São coisas totalmente novas, renovadas. Então a estrela ela ancora ainda mais essa força, trazendo a gente ainda mais para essa consciência de que manter o estado de equilíbrio e ter total consciência sobre esse estado é muito importante. Claro que a gente não vai estar o tempo todo equilibrado, mas a ideia desse arcano é reforçar e lembrar o que vai te trazer para esse estado de equilíbrio. O contato com qual parte do seu inconsciente, o domínio disso, o domínio no sentido de ter inteligência para lidar com isso, saber acolher aquilo que vem, que é desconhecido, e trazendo essas experiências, esses aprendizados para a realidade, poder vivê-los aqui na matéria com maturidade. No fundo da carta tem uma árvore, e a árvore ela representa os ciclos da vida, desde o nascimento até a morte, o próprio renascimento. É o símbolo da força, é o símbolo do crescimento, da saúde, da vitalidade. E, acima de tudo, aqui também vem sendo representada pela conexão entre a terra e o céu, que são essas raízes, essa nutrição necessária que a gente tem para a gente crescer, para a gente poder expandir e ganhar força e alcançar esse céu, alcançar essa iluminação, ter esse contato direto com esse plano mais alto, superior. Para que essa árvore ela se torne grande, para que essa árvore cresça, ela precisa ter raízes profundas. Ela precisa estar ancorada nessa terra com força e com toda a sustentabilidade necessária para ela manter essa posição e poder levar. Na mitologia egípcia existia o pássaro chamado Ibis, e esse pássaro anunciava quando o rio Nilo estava em alta.
E aquilo dava um norte para os egípcios, mostrando que era um momento bom para plantio. Da mesma forma que esse pássaro vem representando essa ideia de que é esse o momento da jornada mais fértil que a gente tem para poder plantar aqueles sonhos, para poder plantar aqueles projetos daquilo que você esteja idealizando. É esse o ponto da jornada em que você, alinhado, vai entender como fazer esse plantio, entendendo o que é necessário para nutrir esse solo daquilo que está sendo plantado, e aí sim você possa colher os benefícios, os resultados de tudo isso. Um detalhe, e que a gente já veio falando aqui de formas mais metafóricas e que poucos costumam observar nessa carta, é que aqui no fundo, principalmente na versão de Waite, vocês vão ver que vamos ter montanhas. Nessa versão mais moderna, é como se fossem as construções que ficaram para trás, as coisas que a gente já passou, aquilo que moldou aquilo que a gente é, esses desafios, tudo isso que estruturou a gente para chegar até aqui. Isso está lá atrás, isso está lá no passado, isso já foi vivido. A ideia agora é entender o que essa nova estrutura de vida, depois de ter passado por tudo isso, te proporcionou, para que você seja, dentro dessa proporção, o melhor que você se tornou com todas essas experiências. É uma carta número 17 e o número 17 é um número que convida a gente a entender como agir de forma prática, com um equilíbrio e ao mesmo tempo equilibrando com esse plano, esse desenvolvimento espiritual que a gente vem tendo. Porque às vezes a gente acha que a gente está desenvolvendo uma questão emocional, psicológica, mas isso de alguma forma também está ligado ao nosso plano espiritual. Então, consequentemente, a gente já está trabalhando esse plano dentro da nossa jornada de desenvolvimento, em qualquer área da vida. Estou falando de forma mais ampla, mas dentro de uma leitura, isso vai se encaixar melhor com os outros arcanos que estiverem ali naquele jogo. Mas aqui, o número 17, quando a gente tem essa soma, primeiro que nós temos 8 estrelas na totalidade, representando a abundância, esse contato universal e máximo com o próprio cosmos e com tudo que ele pode nos proporcionar através das consequências daquilo que a gente planta, né, em forma de colheita. E da mesma forma que quando a gente faz a somatória do número 1 com o número 7, nós também temos o número 8, que me reforça ainda mais a ideia da gente ir lá na carta da força e lembrar que é com essa mesma força, com essa mesma determinação daquilo que a gente conheceu naquela etapa da jornada sobre nós mesmos, que é preciso cultivar esse sonho, que é preciso cultivar isso que você está vivenciando com amor, com dedicação, de forma abundante, através da consistência naquilo que você está realizando. É uma carta muito bonita, é uma carta que traz pra gente esse vislumbre, essa esperança de voltar a sonhar depois de passar por momentos muito difíceis e talvez dentro desses momentos até acreditar que a gente não fosse sair dali ou que as coisas não vão dar certo, mas que no final de tudo não tem para onde não ir a não ser a evolução. Então tudo que a gente vier passar, seja bom, seja ruim, sempre vai levar a gente para o caminho da própria evolução, para esse caminho maior, né? Se você parar para fazer uma análise, e esse é o período do ano perfeito para fazer isso, eu vou falar quantas vezes for necessário nesses vídeos. Imagina lá de onde você veio, de onde você saiu, tudo que você viveu, desde quando você era criança até a sua adolescência, até a sua fase adulta, independente da idade que você esteja assistindo esse vídeo. Mas eu posso falar por experiência própria, quem me conhece, quem me acompanha hoje, sabe a vida que eu tenho hoje, e eu sou muito grata por cada detalhe da vida, de tudo que foi necessário passar e percorrer para alcançar tudo que eu conquistei e vou continuar conquistando, porque vou continuar me dedicando a essa jornada. Mas quando eu saí da onde eu vim, na época, tudo que eu vivi, eu jamais, nunca na minha vida, imaginei, cogitei minimamente imaginar que um dia eu estaria vivendo a maior parte das coisas que eu vivo. Se você me acompanha também, você vai ver aqui no meu dia a dia eles compartilhar. Isso era muito fora, era muito distante da realidade. E a carta da estrela é essa luz no fim do túnel, esse guia que você olha e fala, cara, sozinho eu não consigo, eu preciso de uma força, de uma energia, de um direcionamento, uma orientação que vai me mostrar qual que é o caminho para o meu sonho. E essa carta é a carta que vai iluminar a direção para o seu sonho. Então também é um arcano muito legal de se trabalhar,
quando você estiver construindo um projeto, quando você estiver plantando uma situação que você sabe que vai exigir de você esse equilíbrio, essa integridade, manter o seu desenvolvimento espiritual e trazer isso para a prática do plano material. No dia a dia, no próprio dia a dia, né? Para você estar sempre em direção nesse próprio dia a dia, que são os 7 dias aqui, né? Dentro desses ciclos universais e naturais da vida, cada dia construindo, um dia sim e outro também, independente, tudo aquilo que você vai vivenciar dentro desses dias, os altos e baixos, as rodas da fortuna, as torres, os diabos, as mortes, da mesma forma que as estrelas, o sol, e tudo isso que traz pra gente, reforçando cada aprendizado que a gente foi tendo do início da jornada até aqui, para que nós pudéssemos nos fortalecer, criar toda essa bagagem, estrutura necessária para que quando a gente chegue lá na Carta do Mundo, a gente consiga sustentar tudo isso. Porque não é só sobre construir, não é só sobre sonhar e não é só sobre caminhar em direção ao sonho. Quando a gente alcança uma determinada etapa e a gente chega naquele estágio, a gente entende que não é o fim e que existe uma construção além daquilo, porque a ideia é sempre buscar a evolução, certo? Então, não existe a conclusão de um sonho que determine o final de uma chegada. Na verdade, ele é uma nova partida. E é essa a ideia do tarô, né? Eu finalizo um ciclo e com essa maturidade, todo esse desenvolvimento que eu tenho, eu inicio um novo ciclo. Pode ser dentro daquele mesmo ciclo, né? Às vezes eu tenho um projeto, ele chegou no final e agora eu tenho uma nova ideia para ampliar, para expandir ainda mais esse projeto, ele continuar crescendo, ele continuar prosperando, ele continuar contribuindo com tudo que ele tem para contribuir, de forma muito íntegra com o próprio universo, trazendo esses sonhos para a manifestação da sua própria realidade. E não só isso, Aquário também é um signo que visa compartilhar tudo isso, trazer essa expansão para o mundo também, não só para si. E quanto mais a gente tende a compartilhar isso, mais a gente tende a expandir interiormente e, consequentemente, expandindo a vida de outras pessoas também, a gente forma essa rede de crescimento, essa rede de inspiração, de influência positiva sobre tudo e todos que estão naquele redor. Não porque você está só diretamente intencionando isso, mas porque diariamente, inconsciente ou conscientemente, trabalhando a si mesmo, expandindo a si mesmo, conhecendo a si mesmo e com isso aplicando naquilo que você vem desenvolvendo, você possa inspirar mais pessoas a buscar isso nas suas jornadas individuais de vida também, criando esse campo de conexão genuína e divina com esse plano tão próspero que é o universo. Tem tanto para nos ensinar, principalmente. Essa carta é linda demais, até me emociono. Eu particularmente adoro, é aquele momento que a gente consegue respirar e consegue realmente enxergar a beleza de todos os processos que a gente viveu até aqui. Então aproveita esse momento de contemplação para entender e reconhecer com muita honra e com muito carinho tudo que você se tornou para você se tornar a pessoa que você é. Identifique o que você quer melhorar, o que você quer mudar para você ser ainda mais a pessoa que você busca ser. E com isso entender também como sustentar, porque não é só sobre conquistar, é sobre ter estrutura suficiente para que você mantenha isso na sua vida também. Fechou? É isso, meu ser de luz. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Até o próximo. Tchau!